Vamos saudar a todos os que estão em nossa sintonia. Esse é o programa Voz da Esperança, da inteira responsabilidade da família adventista do sétimo dia, que supervisiona e coordena. Dizer que estamos no ar às quartas-feiras, das 21 às 22, também à sexta-feira, neste horário, portanto, das 19 às 20, e aos sábados estamos no ar das 7 às 8 horas e 30 minutos. Portanto, o programa tem abordagens bastante diversificadas. À quarta-feira nós temos estudo de profecia, portanto, escatologia, para quem ama a profecia, e um estudo bem mais profundo e sistemático. Tem exatamente a quarta-feira para aprender mais sobre profecia. À sexta-feira nós temos um estudo sobre porções da Bíblia. É cultura da família adventista do sétimo dia ler a Bíblia completa ao longo do ano, e então, semanalmente, é lida uma porção, como é óbvio. E aqui na sexta-feira à noite fazemos questão de comentar aquilo que foi aprendido ao longo da semana. E no sábado nós temos o culto preparado com muito carinho para si que está em nossa sintonia, talvez que tenha dificuldade de deslocar-se por diversas situações, não é? Talvez esteja doente, esteja a trabalhar, esteja distante. Então, através das ondas artesianas da rádio, pode acompanhar o culto adventista do sétimo dia. A apresentação é de Clementino Gilson Chipong, e hoje contamos, como sempre, com comentadores residentes. Está cá o irmão Fernando Eduardo. Do outro lado, contamos com a técnica de Ailton Fontes. Vamos até bem próximo da hora 20. O slogan é: se está escrito, eu creio. Portanto, e como temos costume de dizer, não há na Bíblia versículo algum que a Igreja Adventista não pregue, e não há nada do que a Igreja Adventista pregue que não esteja na Bíblia. Portanto, tudo que está na Bíblia pregamos, e tudo que pregamos está na Bíblia. Se está escrito, eu creio. Irmão Fernando, uma vez mais cordiais saudações, bem-vindo, feliz sábado. Obrigado, irmão Gilson, feliz sábado para ti, feliz sábado também para a tua família, feliz sábado para os nossos ouvintes que nos acompanham a estas horas. Quero assim particularizar um feliz sábado ao nosso amigo Calopa, que não deixa de acompanhar nenhuma edição deste programa. Feliz sábado para ti, e feliz sábado também para ti que nos acompanha através das redes sociais. Estamos juntos, siga conosco. Muito bem, o que é que nós lemos esta semana e o que vamos ler? Exatamente, irmão Gilson, até o dia de hoje, 28 de novembro, já lemos até o capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios. Portanto, amanhã vamos dar continuidade, vamos ler os capítulos 11 a 13 de 2 de Coríntios. No dia 30, entraremos para outra carta aos Gálatas, vamos ler os capítulos 1 a 3. No dia 1, primeiro dia do mês de dezembro, vamos ler os capítulos 4 a 6 de Gálatas. No dia 2, entraremos para a carta aos Efésios. Vamos ler os capítulos 1 a 3. No dia 3, Efésios 4 a 6. No dia 4, Filipenses. No dia 5, que é a próxima sexta-feira, vamos ler a carta aos Colossenses. Ainda estamos nas cartas paulinas. Ainda estamos nas cartas paulinas. Pois é, veja que estamos a terminar o mês de novembro, e também já estamos muito avançados, ou seja, estamos bem no fim do fim da leitura bíblica, se quisermos aqui ser um pouquinho mais redundantes, para dar aos ouvintes aqui a curiosidade, perceber exatamente o quanto já teríamos andado. O ano está a terminar, a leitura da Bíblia também está a terminar, portanto, reiterar aqui a informação de que é possível, a Bíblia não é um livro tão grande assim que não possa ser lido ao longo dos 365 dias do ano. Exatamente, irmão Gilson, e eu quero convidar ali o nosso caro ouvinte, o nosso caro internauta, se quiser entrar neste desafio, ainda não perdeu nada. Portanto, podes começar mesmo amanhã. Portanto, amanhã vamos... Hoje. Exatamente, hoje, não é? Hoje você pode ler os capítulos 8
a 10 de 2 de Coríntios. Amanhã você vai dar continuidade e amanhã você termina a 2 de Coríntios. Por isso é que nós fazemos sempre a questão de trazer aqui o calendário de leitura. Exatamente. Para que o ouvinte ali faça anotações em casa. Exato. Né? Ou o nosso internauta também faça anotações em casa e depois seguir esta dinâmica de leitura. Exatamente. Portanto, irmão Gilson, esse aqui é um calendário que foi bem estudado, não é? Para que nos permitisse estudar a Bíblia ao longo do ano, tanto em um ano. Já está tudo bem cronometrado, não é? Mas você pode acelerar um pouquinho mais, isso vai ser em função da tua disponibilidade de tempo, pode acelerar um pouquinho mais. Imagina que... Ler a Bíblia em 6 meses. Exatamente. Se fizer o dobro, nós lemos, por exemplo, nesta leitura normal, aquilo que está estabelecido para uma leitura mais calma, mais branda. O calendário nos permite ler 2 a 3 capítulos por dia. Mas se quiser dobrar esta meta, consegue ler a Bíblia em 6 meses. Exato. E se quiser ter uma leitura ainda um pouquinho mais demorada, se quiser dar mais tempo à leitura bíblica, portanto, com 1h30 por dia de leitura, consegue chegar à leitura completa em 3 meses da Bíblia. Portanto, e não enlouquece, como foi dito muitas vezes por alguns que se ler a Bíblia toda. Pelo contrário, fortalece a mente. E muitos até pensam que melhor é não ler a Bíblia porque, uma vez sabedor das orientações de Deus, então poderá ser culpado daquelas ações que, tendo conhecido, não praticou e, portanto, é melhor ser inocente porque depois será também inocentado. E não é assim que funciona, não é? É outro engano. É outro engano. A inocência é pecado. A inocência é pecado. Portanto, no livro de Êxodo, não estou lembrando ali o capítulo, Deus diz assim, que não inocenta o culpado. Portanto, você não deixa de ser o culpado pelo facto de não saber. Isso até mesmo na lei dos homens funciona. Você não é inocentado pelo facto de não conhecer a lei. Se o que você praticou estiver tipificado na lei, embora não saibas, você será responsabilizado. E assim também funciona na palavra de Deus. Não fuja de conhecer a verdade para não cumprir. Se cometeres algum erro que na Bíblia é pecado, mesmo não conhecendo, você estará em pecado. Portanto, é importante saber, é uma obrigação. É uma obrigação. Aliás, a orientação de Jesus é: examinai as Escrituras. Exato. Examinai. Examinai, pois julgais ter nela a vida eterna. E veja que há um benefício de estudar a palavra de Deus. Você tem a vida eterna. Irmão Fernando, a próxima semana cá estaremos para fazer uma abordagem sobre as 2 cartas de Coríntios. E os ouvintes podem perceber, nós estamos a fazer um comentário. Não é uma abordagem completa, porque não é possível aquilo que foi lido ao longo da semana ser depois esmiuçado aqui em um dia ou em 60 minutos aproximadamente. Então a gente vai fazendo comentários, vai estimulando o apetite e vamos pegando naqueles temas mais, vamos assim dizer, mais badalados da cristandade, aqueles temas que mais levantam, ou pelo menos apresentam-se de vários espectros e há muita dúvida. Então vamos procurando compreender uma e outra situação na presença ou na comunhão dos nossos ouvintes. E hoje vamos dar primazia aqui ao livro de Romanos, que é um dos tratados teológicos mais profundos da Bíblia. Portanto, os teólogos, quando se referem ao livro de Romanos, tratam-no com bastante respeito pela profundidade teológica com que Paulo vai tratar este assunto. Então, dizer o seguinte, que o livro de Romanos terá sido escrito no ano 57, como de resto na semana passada fizemos uma pequena introdução, depois de Cristo, e foi escrito por Paulo, provavelmente, quando esteve na cidade de Corinto. O livro foi endereçado para cristãos em Roma, portanto estamos a falar de judeus e de gentios que se tinham convertido ao cristianismo. Paulo está a escrever para cristãos. Então vai tratar com eles variedíssimos assuntos e veja a composição destes cristãos. Alguns eram gentios e aceitam a fé, e outros eram judeus e aceitam a fé. Este conjunto bastante disparo forma a igreja para a qual Paulo escreve. Cada um com as suas tradições, com o seu olhar,
a respeito da salvação, os judeus tinham muito a perspectiva do valor, a tradição, a lei, não é? Estamos a olhar desde a perspectiva da lei moral e até as leis cerimoniais. A perspectiva legal para os judeus tinha um espectro bastante fundamental, bastante interessante, bastante intrínseco dentro da sua visão religiosa. E depois você tem os gentios que não tinham noção da lei e que agora estavam a receber a salvação pela graça. Imagina esse conflito. Quem aceita a salvação somente pela graça, por exemplo, que era a visão dos gentios, e por outro lado estão os judeus que estão a fazer uma transição, que continuam a prezar pela lei, continuam a amar a lei e tudo mais, e a salvação começa a ser apresentada pela graça. E então este conflito de ideias vai fazer com que Paulo seja um bocadinho mais tecnicista e mais profundo na abordagem desses dois temas, fé e graça, no livro de Romanos, para que ambos estejam harmonizados e ajustados. Tanto é assim que este assunto até hoje continua a ser um dos mais badalados. Afinal, somos salvos pela fé ou somos salvos pela graça ou somos salvos pela fé? Ou seja, estou aqui a ser redundante. Somos salvos pela graça ou pela lei? Exato. Uma coisa anula a outra ou ambas caminham juntas. Então, Paulo vai trabalhar alguns aspectos interessantes no livro de Romanos. Primeiro, Paulo vai procurar apresentar a condição do homem, não é? Quem é o homem? E depois a sua queda, como ele cai. E cai de que forma? E depois Paulo vai procurar abordar, bom, uma vez o homem caído, como é que ele se levanta? Ele levanta-se pelo mesmo objeto que ele fez cair, ou levanta-se agora por via de outro objeto. E depois Paulo vai procurar estender mais essa abordagem. Uma vez levantado, como deve ser a vida desse indivíduo que agora se levanta? Como é que é a sua vida daqui para frente? E depois disso, qual é a sua relação com os outros na igreja? Então Paulo vai procurar trabalhar variedíssimos assuntos sobre a salvação no livro de Romanos. Mas então vamos começar a tratar o primeiro aspecto, que tem que ver com a questão os primeiros momentos, que tem que ver com a questão da lei, como é que Paulo vai tratar estes elementos. Então vamos começar aqui no verso 8, o verso 1 ao verso 7, Paulo vai fazendo uma apresentação sobre o livro, e o verso 8 vai nos dizer o seguinte: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menções de vós, pedindo sempre nas minhas orações que, em algum tempo, pela graça de Deus, eu vá ter convosco. Portanto, aqui Paulo já está a dizer que sempre foi sua ansiedade, não é? Estar na companhia desses irmãos para quem escreve. Mas eu gostava de dizer o seguinte: o ponto mais alto desses 3 capítulos, e vamos debater aqui, depois vamos buscando versículos, o ponto mais alto desta abordagem é atingido, o ponto ápice desses primeiros elementos de Romanos está no verso 23, capítulo 3, verso 23. Paulo vai trabalhar a ideia da lei, ou seja, quem é afinal que pecou? Pecaram os gentios ou só pecaram os gentios ou pecaram também os judeus? Quem é pecador? Será que só o gentio que merece salvação? Ou o judeu também merece salvação? E então, para tornar abrangente essa abordagem, ele vai dizer no verso 23, para lembrar, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Portanto, ele apresenta o homem sem distinção. Não há romano, não há hebreu, não há grego, não há egípcio, não há europeu, nem africano, nem americano, nem australiano. Todos os homens pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Essa é a súmula, é a conclusão que ele vai fazer de tudo aquilo que abordou aqui atrás, nos primeiros 3 capítulos, sobre a presença da lei na vida das pessoas. Exatamente, irmão Gilson, uma introdução bem feita, e acredito que o nosso caro ouvinte já conseguiu se enquadrar, não é, daquilo que se pretende comentar aqui. E Paulo foi muito pedagogo neste livro, muito profundo também, não é?
porque não é uma questão de fácil entendimento, mesmo para os nossos dias, irmão Gilson. Conseguir conciliar graça e lei. E esse foi um assunto que foi muito abordado aqui nesta carta aos Romanos, não é? Quem pecou? E essa é a grande questão, porque mesmo para nós hoje precisamos refletir em torno desse tema, o pecado. Porque só dali é que poderemos encontrar a esperança em Cristo Jesus. Portanto, Cristo ali é a única esperança para sairmos desse dilema do pecado. É interessante aqui, irmão Gilson, que Paulo, mesmo nesta carta aos Romanos, ele explica como o pecado entra no mundo, não é? Para depois chegarmos à conclusão que todos pecaram. E esta abordagem aqui é para primeiro falar da importância da lei. Exatamente, exatamente. Portanto, falar do pecado nos leva à lei, não é? E vamos entender por que vamos parar na lei quando falamos de pecado. Veja, eu queria saltar um pouquinho, irmão Gilson, se me permite, navegar aqui no capítulo 5, estamos mesmo neste livro de Romanos, capítulo 5, o verso 12. Ele diz assim, falando do pecado, como é que o pecado entra, né? Por um homem, Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tá, né? Então, aqui no capítulo 3, no verso 23, ele começa essa abordagem, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Este aqui é um assunto importante. Então, qual é a solução para o pecado? Não é? Essa aqui é a questão. Exatamente. Então, por exemplo, era importante que Paulo esclarecesse este assunto para que os gentios soubessem que a lei não foi... não pensem que vocês foram salvos pela graça e a lei ficou abolida. Também vocês, os gentios, não pensem, os hebreus não pensem que por prezarem-se na lei, o Cristo fica anulado também. Exatamente. Portanto, primeiro é importante saber que todos foram transgressores da lei e por força disso todos ficaram destituídos da glória de Deus. Portanto, todos pecaram. Exato. Agora, vai ser necessário saber o seguinte: agora que todos pecaram, qual vai ser a solução do pecado? Porque pecadores todos já são. Todos estão destituídos. Mas antes de avançar para ali, eu gostava de um assunto, levantarmos aqui uma apreciação que não podemos passar por alto. A questão, o facto de que Paulo começa logo o capítulo número 1, com abordagens bastante interessantes, corrigindo já a idolatria. E vai fazer aquela abordagem que nós fizemos aqui, sobre a necessidade de conhecer e não conhecer. Quem conhece a lei, quem não conhece a lei, quem conhece o bem e quem deve conhecer e por que não conhece, por exemplo. Mas vamos lá ver aqui algum assunto importante. O verso 19 do capítulo 1 vai dizer o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifestou, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas concupiscências, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificarão como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptíveis em semelhança de imagens de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou à concupiscência dos seus corações e imundícias para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram seu uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões deixaram o uso natural das mulheres e se inflamaram na sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Ou seja, a Bíblia já está a corrigir a idolatria e a dizer que Deus, por via desta escolha dos homens,
estava exatamente a dar a punição correspondente. Exatamente, irmão Gilson. Imagine que o próprio homem, aqui estamos a falar exatamente da perversão sexual, não é? Portanto, os homens perverteram aquilo que é natural e foram o que é anormal, não é? No que a sexualidade diz respeito. O homossexualismo. Deixa claro aqui que Deus não é, portanto, a favor do homossexualismo. Não Há é. uma afetividade, não faz parte dos planos de Deus. É uma consequência do facto das pessoas terem ignorado de propósito os planos de Deus, a palavra de Deus. Exatamente. Irmão Gilson, imagina que hoje você pode encontrar pessoas que escolheram essa forma de viver, não é? A procurarem uma aprovação divina. E dizem que não, até os cristãos nos discriminam e tudo mais, procuram um favor de Deus, torcendo aquilo, as escrituras sagradas. O que a própria Bíblia diz assim, que eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Portanto, Deus ama o pecador, não é? Mas abomina o pecado. O que se está aqui a falar, esta lista que Paulo menciona, não é? Falando Preferiram aqui, adorar a imagem, exatamente, a criatura do que o Criador. Isso fere diretamente a Deus e é uma rebelião aberta contra o próprio Criador, não é? Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus, eles se manifestam na criação. Tudo aquilo que é natural, você consegue ver ali os digitais do Criador. Mas o homem, não é? E sabemos... Prefere dar a isso uma origem casual. Exatamente. Sabemos que quem está por detrás de tudo isso é o inimigo de Deus, não é? É o próprio diabo que leva os homens a mudarem aquilo que é natural, não é? E adotarem o que Deus abomina. Entretanto, este estilo de vida é que predominava nos tempos de Paulo e em Roma. Não só ali, até os dias de hoje, irmão Gilson, há muitos advogados dessa causa. Então, Deus ama todos e, portanto, os homossexuais, as lésbicas, os trans, enfim, toda esta classe de pecado. Não vamos falar do pecador, mas do pecado em si. Sim. Portanto, surgindo advogados e querendo atribuir a Deus alguma prerrogativa que o Senhor já disse que, sendo justiceiro e justiceiro justo, não compactua e apresenta isso como consequência. Deus diz assim, portanto, Deus também os entregou às suas paixões infames. Por quê? Porque desobedeceram à lei, não quiseram saber da palavra de Deus, então tudo bem, e vão. E uma coisa interessante que a Bíblia vai dizer, que disseram-se sábios, ou seja, ao defender a ideia das imagens, ao defender a ideia de que se possa honrar de alguma forma essas obras das suas próprias mãos, eles procuram todos os argumentos e com toda a sapiência possível, considerando-se sábios, mas tornaram-se loucos e iguais às suas próprias imagens, pelo que também Deus os entregou às suas paixões. E qual é a paixão? Que o homem se apaixone por outro homem. Isso é torpeza, é loucura. Podíamos ter usado outro termo. Mas qual é a explicação para justificar que um homem se apaixone por outro homem? É torpeza, portanto, alguma coisa na sua natureza está virada, está estragada. E o que é que estragou isso? O facto de ter ignorado a palavra de Deus, assim mesmo, desvanecendo-se em seu próprio discurso. As mulheres apaixonaram-se por outras mulheres e deitaram-se. Portanto, e a Bíblia vai apresentar isso como loucura e castigo pelo facto de terem desprezado a palavra do Senhor. Mas, irmão Fernando, deixa-me só puxar para aqui. O capítulo 2, o verso... Eu quero pegar aqui para o verso 13, já que aqui o debate no livro de Romanos tem muito que ver com a questão de teologia relacionada sobre a observância da lei e depois o papel da graça. O verso 13 vai apresentar um aspecto bastante interessante que nós já fomos buscar lá em frente, mas vamos aqui voltar a arrematar. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Até aqui está bastante interessante. Os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. E vamos repetir isso. Os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Olha o que vem a seguir. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados.
Veja, então Paulo está a dizer que ouvir sobre a lei não tem validade nenhuma, mas praticar a lei, isso sim. E Paulo coloca para o futuro essa justiça que será imputada. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados, ou seja, de alguma forma têm base para a justificação. Cristo, vamos deixar esse ponto para mais depois, mas o que Paulo está a dizer é que a salvação não vai descurar essa perspectiva da observância e a lei de Deus. Exatamente. Irmão Gilson, compreender a função da lei no plano da salvação é muito importante, porque se não entendermos qual é a função da lei no plano da salvação, então não conseguiremos valorizar o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. E a salvação e a observância da lei estão intrinsecamente ligadas, irmão Gilson. Intrinsecamente ligadas. E Paulo faz bem aqui a abordagem, não é? Veja, estamos aqui a falar de lei. E Paulo nos mostra a função da lei lá mais em frente, mas eu queria dar uma volta para a primeira carta de João, só para uma pincelada ali e compreendermos um pouquinho mais sobre a lei, no capítulo 3. 1 de João 3, o verso 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Imagina. E Paulo aqui disse assim: porque os simples ouvidores da lei não são justificados diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Irmão Gilson, consegues fazer aqui uma relação? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Quer dizer que você que obedece à lei, você não pratica o pecado, você não comete pecado. Por quê? Porque pecado é a transgressão da lei. E Paulo nos traz aqui esta temática para que a gente possa refletir em torno dela e conseguirmos compreender o que é que Jesus fez por nós na cruz. Por que ele fez? Porque nós transgredimos a lei. E qual é o salário daquele que transgride a lei? Vem a seguir no capítulo 3. Exatamente. Mas vamos lá, antes de chegar aí, vamos continuar a trabalhar esse assunto. Então, Paulo vai trabalhar sobre os judeus e continuamos aqui a falar dos judeus e os não-judeus, não é? Portanto, os da circuncisão, como eram assim tratados naquela altura, e os incircuncisos. Os incircuncisos eram os não-judeus. E Paulo vai trabalhar isso no verso 25 em diante do capítulo 2. Paulo vai continuar a dizer sempre sobre essa questão da lei. E tu, se és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Então Paulo não está a anular a lei. Exatamente. Está a dizer, se você que é circunciso, simplesmente, mas transgrides a lei, você é igual a incircunciso. Então não adianta te gabares. Se pois, verso 26, se pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Então está a dizer, você judeu, circunciso, defende a lei de palavra, mas não obedece à lei. É um simples ouvidor, Legalista. Pois. E então, prega sobre a lei, mas não obedece à lei. E o gentio que você está a desprezar, que não é judeu, não sendo circunciso da carne, mas ser guardador da lei, não será este circunciso e você incircunciso? Ou seja, você percebe que Paulo está a trabalhar a ideia da validade da lei, não da nulidade da lei. E o verso 27 vai dizer assim: e a incircuncisão que é por natureza, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? O verso 27 está a dizer claramente isso. Aquele que é incircunciso de carne, mas é circunciso no espírito, no coração, guarda a lei. Não te vai julgar a ti que és circunciso na carne, mas incircunciso no espírito. Só por guardar a lei, ele é que te irá julgar. E Paulo está a tirar sempre a questão para o futuro. Como que, desprezando, vamos assim dizer, os judeus e valorizando o gentio. E então vai surgir o capítulo 3 para dizer mais. Qual é logo então a vantagem do judeu?
Ou qual é a utilidade da circuncisão? E Paulo vai dizer, muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas, portanto foi dada aos judeus. Mas que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquila a fidelidade de Deus, o facto dos judeus terem falhados significa que Deus abandonou o seu povo. Então o verso 4 vai dizer, de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e vença quando fores julgado. E então Paulo vai continuar a fazer perguntas interessantes. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem, ou seja, eu experimento as mesmas coisas que vocês. De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Ou seja, Paulo está a dizer que Deus não tem como julgar o mundo se a lei ficar anulada. Não é? É verdade. E depois, mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, pela glória sua, porque sou então ainda julgado, também como pecador. E porque não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? Vamos fazer mal para que tenhamos bens? A condenação desses é justa. E então Paulo vai trabalhar aqui mais sobre o capítulo 3 para mostrar exatamente que a transgressão vai surgir por parte de todos os homens, quer sejam judeus, assim como gentios, de sorte que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ali sim, agora vai entrar a ideia, veja o verso 24. Verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Paulo agora está a introduzir a ideia da graça ou seja, por causa da condenação ou da fatura que a lei impôs. Exatamente. Irmão Gilson, veja, a graça só tem... É interessante Esse a forma... debate romanos é bom. É muito bom, porque aqui, se não prestares atenção, vais encontrar uma aparente contradição. Mas é mesmo aparente porque não tem contradição, não é? A graça, ela só tem importância porque existe uma lei. Se não existisse a lei, a graça não tinha razão de existir. E Paulo aqui estava a procurar levar à compreensão dos dois grupos, tanto dos judeus quanto dos gentios, não é? Que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Tanto o judeu quanto o gentio, todos estão destituídos da glória de Deus. Ninguém mais é filho de Deus. Não. Porque conforme o irmão Fernando leu no capítulo 5, por um só homem entrou o pecado no mundo. Exato. E todos os homens tornaram-se pecadores e estão todos destituídos da glória de Deus. E veja que Paulo aqui, inspirado por Deus, não é? Traz ali o assunto de forma muito clara ao mencionar os primeiros homens, não é? Adão e Eva. Diz que os dois pecaram. Por que ele introduz aqui os nossos primeiros pais? Estes aqui não eram judeus nem gentios. Não eram. Então, o assunto aqui de lei e graça não é só do judeu e do gentio. Não é? É da humanidade toda. Portanto, todo homem precisa entender bem isto. E ainda bem que houve esse conflito lá em Roma e Paulo, ao lhes fazer entender isso também... acabou por fazer entender a toda a cristandade. Exatamente. E grandes homens como Martinho Lutero, por exemplo, só perceberam exatamente a força da fé e da lei quando leram o livro de Romanos. Exato. E nisso galvanizou a sua fé e passaram a olhar para a situação de forma diferente. Veja o que Paulo vai dizer de seguida, verso 26. Verso 24, né? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Ou seja, fomos cometendo pecados e Deus olhava com paciência, não porque concordasse, mas com paciência. E então indicou um propiciador para pagar esta culpa da lei. Não que a lei tenha sido anulada, mas a lei cobrou um preço. E o preço é o quê? Morte de todos os homens.
Então Deus, como nós não tínhamos dinheiro, aqui vamos usar este exemplo, nós não tínhamos dinheiro... Um termo emprestado. Exato, para pagar. Então Deus enviou um rico para que pagasse por nós. Não que a dívida tivesse sido cancelada ou anulada, ou pelo menos o credor, mas porque alguém resolveu pagar. Não foi cancelada a dívida, mas ela foi paga. São coisas diferentes. O verso 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Verso 27. Onde está logo a jactância? Excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Versos 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obras da lei. Aqui já começa a ficar complicado. Né? Assim mesmo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obras da lei. Verso 29. E porventura Deus, ou seja, é porventura Deus somente dos judeus que têm lei? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, verso 31, aqui está a pergunta central, anulamos, pois, a lei pela fé? E qual é a resposta? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Como estabelecemos a lei pela fé? E irmão Jesus, interessante aqui como Paulo começa a nos trazer aqui até aos pés de Cristo, né, na cruz. Ele começa falando da lei, e nos traz aqui aos pés de Jesus, mostrando que Jesus é que deve estar no centro, não é? Nós não anulamos a lei pela fé. Antes estabelecemos a lei. Exatamente. E é interessante aqui, esse verso aqui, o 28, porque há quem parece ler o 28 e ponto final. Ali, assim já para ele, o livro de Romanos já está lido. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Há quem pegou este texto, pronto, fecha já a Bíblia. Tem a teologia feita. Não, chega. O homem salvo pela fé, tá esquece ali, vocês adventistas vão fazer confusão. Está aqui, o texto é claro, está a dizer que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E ponto final. Aqui Deus não nos obriga a observar a lei. Mas Paulo, ao terminar o tal capítulo 3, vai perguntar. Isso é de propósito para que a gente não tenha essa má compreensão. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Irmão Gilson, por que nós confirmamos a lei? Veja, nós confirmamos a lei porque o próprio conceito de pecado é a transgressão da lei. E quem vive em Cristo Jesus, não é? Quem obedece a Cristo, ele não vive atropelando a lei. Pelo contrário, ele confirma a lei. E é isso que Paulo quer nos ensinar. Meu amigo, fique atento, fique esperto quando está a estudar a Bíblia. É verdade que se você for ali com um preconceito, não é? Com algum conceito pré-concebido, você vai poder fazer confusão na mente e dizer que a lei foi anulada. Não! E Paulo ainda vai falando mais acerca da lei neste livro, não é? Vai aprofundando, e quando chegarmos ali no capítulo 7, ele fala novamente da lei. O capítulo 7, o verso 7 mesmo diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçará. Agora ali começas a compreender o lugar da lei no plano da salvação. Portanto, a lei não te salva, mas a lei te mostra que está a andar errado. Exatamente. Ou que está no caminho certo. Que está no caminho certo. Se não fosse a lei, você não teria sabido que cobiçar é pecado.
que adulterar é pecado, que matar é pecado, roubar é pecado. Portanto, a lei vai te mostrar isso. Ali você pode, por isso é que o salmista diz que a lei do Senhor é o padrão da santificação. Quer dizer, você procurando observar a lei do Senhor e a palavra de Deus diz que Jesus morreu para todos aqueles que o obedecem, não é? Se você procura observar a lei de Deus, você está a procurar um padrão de santificação. E não há santificação sem lei. E não há santificação sem lei. Não há, primeiro Hebreus vai nos dizer, que seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Capítulo 12 de Hebreus. Então veja, e Paulo está a dizer assim, sem santificação ninguém verá Deus. E o mesmo Paulo está a dizer em Romanos, sem lei não há santificação. Não há santificação. Ou seja, você só é justificado por Cristo quando você segue os modelos da santificação. Exatamente. Que é a sua lei. Por exemplo, o capítulo 5, e aqui continuamos, e é assim que a Bíblia é, falando sobre o mesmo assunto, um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto, para que se compreenda melhor. Não se pode ler um verso isolado, um texto isolado, para depois querer fazer disso uma teologia e querer defender qualquer princípio que a Bíblia não tenha dito. O capítulo 5, versos 20 diz assim, veio, porém, a lei para que a ofensa ou para que o pecado abundasse. Ou seja, graças à lei, nós podemos perceber que aqui há pecado ou não há pecado. Exatamente. Então, a lei veio para mostrar isso, que há pecado. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, o pecado encheu a terra e Jesus pagou um preço muito maior ainda do que isso. Portanto, superabundou. A graça de Deus foi muito maior do que o próprio pecado. Resgatou aquele que estava profundamente perdido. Então, superabundou. Graças a Deus por esta graça. O verso 1 e 2 do capítulo 6, Paulo continua a trabalhar nesse assunto de forma interessante. Veja como ele diz no capítulo 6, verso 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado. E atenção à definição do pecado. O que é o pecado? É a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. Exatamente. Ok, então tomamos conhecimento que o homem é salvo pela graça, mediante a fé. Sem as obras da lei. Sem as obras o homem é salvo. Tá certo. Mas então, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, permaneceremos a transgredir a lei, para que a graça abunde? Essa é a pergunta de Paulo no verso 1 do capítulo 6. O que é que vamos dizer agora? De modo nenhum. Nos contaram que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, sem as obras da lei. Está bem, estamos todos satisfeitos, vamos abrir igreja e vamos pregar que nós somos salvos só pela graça. E vamos dizer o quê? Que porque somos salvos só pela graça, sem as obras da lei, vamos continuar a transgredir a lei? Permaneceremos no pecado? Permaneceremos então como pecadores porque Cristo nos salva? O verso 2 responde, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, quem é de Cristo não vive transgredindo. Ou seja, não ensina que a lei foi nula. E veja, irmão Gilson, como é que esse livro de Romanos é muito interessante para compreendermos o assunto da lei. Porque eu já ouvi pessoas a dizerem assim, meus irmãos, vocês pregam muito sobre a lei. Não é? Nós não estamos debaixo da lei. Estamos sim debaixo da graça. Peraí, o que está debaixo da lei e o que está debaixo da graça? Veja, o Paulo desenvolve este assunto no capítulo 6 mesmo, a partir do verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Se não estás debaixo da lei e sim da graça, então o pecado não tem domínio sobre vós. E depois ele ainda faz uma pergunta retórica, dizendo assim, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Como entender isso, irmão Gilson? O que é estar debaixo da lei? E o que é estar debaixo da graça? A pergunta é interessante. É verdade. Vamos lá. Sim, se eu estou debaixo da graça, quer dizer que eu obedeço, estou subalternizado. A graça está em cima e eu estou embaixo. Então eu vivo debaixo da graça. Viver debaixo da graça é viver uma vida de obediência. Agora, o que é viver debaixo da lei? Se eu estou debaixo da lei, a lei é superior a mim.
a lei tem domínio sobre mim. E quando é que a lei tem domínio sobre mim? Quando você transgride. Exatamente. Então vai te matar. E vai te matar. Pois. Portanto, se eu, mesmo na lei dos homens... Não é a lei que fica anulada. Exatamente. Você que fica anulado. Você fica anulado Porque você vai ser morto por força da por lei, força que da é lei. superior a ti. Exatamente. Esta é a compreensão. Por isso é que Paulo pergunta, e daí? Viveremos pecando? Veja. Porque esse é o problema. Há aqui uma dúvida. São os homens que matam a lei ou a lei que mata os homens? Quem é que anula o outro? A lei anula os homens. Porque nesta altura, se sairmos aqui e roubar, o que é que vai acontecer? Nós estamos a tentar anular a lei. Exatamente. Mas o que acontece é que a lei vai nos cobrar um preço alto. Ela não vai ser anulada, nós é que vamos ser anulados. Exatamente. Perdemos a vida eterna. Por força da lei, eu serei condenado e preso. Quem está condenado e preso, esse está sobre a lei ou está sob a lei? Sob a lei. Ele está sob a lei, logo a lei tem domínio sobre ele. Por esta razão ele estará a viver consequências por ter transgredido a lei. Então agora, damos razão a Paulo quando no capítulo 6, versos 3 diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ok. E andar em novidade de vida não é andar sob a lei. Exato. Não é andar sobre. Exato. Não é andar sobre, portanto, não é ficar debaixo, não é ser exatamente. inferior. Não é ficar debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Exato. Ter uma vida de obediência. E quem tem uma vida de obediência, irmão Gilson, eu vejo que é muito simples compreender isso. Quem tem uma vida de obediência, a lei não tem domínio sobre ele. Se eu não roubo, ninguém pode me condenar porque eu não roubei. É sim. Exato. É logo, simples. a lei não tem domínio sobre mim. O juiz não pode chamar para Não julgar. pode. Não fez nada. Não fez nada. Eu ando de acordo com aquilo que foi Exatamente. estabelecido. Se eu não sou transgressor da lei, a lei não tem domínio sobre mim. Logo, eu estou sobre a lei, não sobre. Então veja como é que Paulo vai lidar com esse assunto. Porque essa ideia de transgredir a lei, viver de acordo à lei ou viver em desacordo, foi também uma luta de Paulo enquanto homem, enquanto pecador igual, não é? Exatamente. A todos nós. Então Paulo vai dizer o seguinte no capítulo 7. Vai dizer o seguinte. Deixa-me ler a partir do verso. Quero ler o capítulo 14, capítulo 7, versos 14, mas vou ler a partir do verso 13 para tornar um pouquinho mais esclarecedor. Logo tornou-se meu bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. O versos 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Versos 15. Porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Ou seja, ele está a reconhecer que quando faz o que ele não aprova, e a sua consciência dá testemunho de que isto não está certo, é porque ele está a ter a lei como o aferidor, não é? Exatamente. Porque se você não tiver a lei, nunca vais conseguir aprovar ou desaprovar. E depois o texto, versos 16, vai dizer o seguinte: e se faço o que não quero, consinto. Se faço o que não quero, ele reconhece que isso não é para fazer, mas não está a conseguir deixar de fazer. Então consente que a lei é boa, de maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então ele está a reconhecer que a lei é boa, o mandamento bom e justo. Portanto, ele não faz essas coisas porque tem vontade de anular a lei, mas porque está sem força para cumprir a lei. Paulo em nenhum momento apresenta o livro de Romanos para dizer que a lei ficou cancelada ou foi anulada. Exatamente. Em todos os aspectos vai sempre nos mostrar que a lei e a graça devem conviver. Ou seja, se ele escreveu para romanos, não é? Para cristãos que estavam na Roma, uns eram gentios, outros eram judeus, certamente estava a dizer aos gentios o seguinte: vocês pensam que porque Cristo morreu por nós devem transgredir a lei? Estão enganados, vocês vão morrer, porque a lei não vai vos... Ou seja, o Cristo é vosso justificador, mas não é vosso santificador. Quem santifica é a lei. Exato.
Porque se você viver pecando em nome de Cristo, é por isso que nós estamos a ver hoje irmãos que de tanto amar a Cristo e anular a lei, eles pregam, mas bebem. Tem legalmente duas mulheres. Né? Exatamente. E veja aqui, viver nesta confusão, não é? De querer ser cristão e ao mesmo lei. Exatamente, e ao mesmo tempo transgressor da lei. Depois, as pessoas são obrigadas a rejeitar o próprio cristianismo. Porque, por mais que a gente finja que a lei foi abolida, mas a nossa mente nos acusa que isto está errado. Eu já vi pessoas a abandonarem o cristianismo, a quererem abraçar o africanismo. Por quê? Porque a não lei condena. Exatamente. A lei de Deus diz não adulterarás. E ele quer ter duas mulheres. O africanismo permite. O africanismo permite. Então vai dizer assim, essa coisa de cristianismo também não é nosso, isso não é de África, isso, o cristianismo nos foi imposto. Quer dizer, são vários argumentos, tudo isso só mesmo para afastar a lei. Tanto, meus amigos, o cristianismo não nos foi imposto, não é? O cristianismo chegou até nós para que a gente conheça a verdade e a verdade nos liberte. Não vale a pena procurarmos aqui subterfúgios, porque não, a lei foi abolida, queremos ser cristãos de forma superficiais. Mas essas pessoas também que dizem que a lei foi abolida, são as mesmas que se lhes perguntar se roubar é pecado, vão dizer que sim. Exatamente. Se matar é pecado, vão dizer que sim. Sim. Desrespeitar os pais é pecado, sim. Então, ter outros deuses é pecado, sim. Ter imagens de escultura é pecado, sim. Portanto, cobiçar é pecado, sim. Matar é pecado, sim. Vão sempre dizer sim. Então, qual é a lei que foi abolida? Não se encontra. Há contradição. Grande, irmão Jesus. São incoerentes. Grande contradição, grande incoerência. Mas Paulo aqui nos ajuda a compreender a função da lei no plano da salvação. A lei não é antagônica à fé, antagônica à graça. Não. Elas se complementam. Entretanto, se conhecermos a função da lei dentro do plano da salvação, conseguiremos olhar para Cristo como aquele que nos ama tanto. Né? E encontraremos sentido naquele texto que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Porque se alguém vem e paga um valor de algo que você consegue pagar, irmão Jesus, você não vai agradecer esta pessoa. Claro. Mas se alguém vem, encontra-te em grande crédito, não é? Em grande dívida, e paga o preço, você vive agradecendo. Exato. E faz a vontade desta pessoa que pagou o seu preço. Assim mesmo. E deu vida. Então, quando lemos o livro de Romanos, compreendemos isso, que a lei e a graça andam juntas. Somos salvos pela graça para a obediência e não para a desobediência. Exatamente. Pronto, nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Continue a ler conosco, caro ouvinte. Estamos juntos e até lá. Maranata.